Você não sabe fazer uma redação porque você não sabe como essa redação ela é corrigida. Você não sabe como ela é avaliada. Então hoje eu vou fazer aqui uma correção que um candidato me enviou sobre o tema do Enem 2022, que são os desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais. Esse candidato me mandou essa redação, eu pedi para que alguns candidatos me mandassem algumas redações para que eu pudesse avaliar. E como essa redação eu achei ela bem interessante e infelizmente ela teve muitos erros, era um candidato que sabia fazer uma redação, mas na hora da prova ele disse que ficou um pouco nervoso e tal, e não conseguiu fazer uma redação muito boa. E como essa redação ela tem muitos erros, ela vai servir para que eu possa mostrar para vocês como funciona a estrutura de uma redação, como vocês podem fazer uma redação e como vocês devem evitar esses erros, né? Então agora eu vou aqui para o cantinho da tela e aí vocês podem acompanhar o texto dele. Vamos lá! Primeiro parágrafo aqui, começando. Não há dúvidas de que as comunidades brasileiras não são reconhecidas e também não têm seus direitos assegurados, visto que impasses como o acesso digital aos direitos dos cidadãos e a negligência estatal agravam o problema. Diante disso, convém rever esses entraves a fim de pluralizar a igualdade no território nacional e, com isso, valorizar os povos tradicionais e suas comunidades. Eu vou fazendo por partes que fica até mais interessante para vocês entenderem todo o sistema de correção da redação. Na verdade, eu não vou falar sobre todo o sistema de correção, eu não vou falar muito sobre a competência 1, porque vocês já sabem que esses desvios eles tiram muitos pontos de vocês, então vocês já sabem que tem que estudar português, não tem jeito, vocês têm que saber regra de acentuação, como utilizar vírgula, se você pode utilizar parênteses ou não, enfim. Então eu não vou falar muito sobre a competência 1, eu vou falar mais sobre a estrutura da redação. A gente pode começar aqui falando primeiro sobre a tese, né? A tese é o que muitos candidatos têm dificuldade na hora de fazer a sua redação. Porque a gente precisa colocar aqui na nossa introdução pelo menos 3 elementos. O primeiro deles, que é o mais importante, não pode faltar, é a sua tese. Na verdade, é aquilo que você pretende defender durante os seus desenvolvimentos. O seu ponto de vista sobre aquele tema e aquilo que vai ser discorrido durante os 2 desenvolvimentos. Muitos candidatos têm dúvidas na hora de fazer exatamente sobre essa tese, porque eles não sabem o que é a tese. Então é isso, é você mostrar aqui qual é o seu ponto de vista sobre o tema que está sendo cobrado e deixar claro o que você vai defender. Quais vão ser seus argumentos. Então a gente já tem aqui no primeiro parágrafo, que é o correto a utilizar a tese, onde ele coloca bem assim: não há dúvidas. Vamos lá, deixa eu ver se a caneta vai funcionar. Aqui. Não há dúvidas de que as comunidades brasileiras não são reconhecidas e também... Não há dúvidas de que as comunidades brasileiras não são reconhecidas e também não tem aqui embaixo seus direitos assegurados. Essa é a tese desse... não ficou salvo aqui, calma aí. Tá, beleza. Essa parte todinha aqui, esse primeiro período, basicamente todo, tá? Não há dúvidas de que as comunidades brasileiras não são reconhecidas e também não têm seus direitos assegurados. Essa é a tese desse candidato. Ele acredita e ele sabe, ele não tem dúvida de que as comunidades brasileiras não são reconhecidas e também não têm seus direitos assegurados. Ou seja, é sobre isso que ele vai colocar no desenvolvimento dele. É isso que ele vai defender com as próprias palavras dele e utilizando citações como argumentos. Pode ser citação, pode ser um repertório sociocultural. Então vamos lá. Beleza, a tese é o primeiro ponto. Segundo ponto, é interessante, na verdade não é interessante, na verdade o candidato ele tem que contextualizar esse tema.
Ou seja, ele vai ter que trazer de fora dos textos motivadores algo que não esteja nos textos motivadores e que tenha relação com o tema. Aqui tem um modelinho que eu gosto muito de utilizar, na verdade a maioria dos professores e dos alunos também gostam de utilizar, que é você utilizar alguma série, alguma música, algum filme, alguma citação, algum pensador, algo que tenha a ver com o tema. Se a gente analisar aqui, a gente pode ver que esse candidato, ele não utilizou nada disso, ele não trouxe nem mesmo um contexto histórico, que também é muito utilizado. O contexto histórico, ele poderia ter falado aqui, por exemplo, sobre a chegada dos portugueses. Ele já estaria contextualizando esse tema, mostrando que ele tem um conhecimento de fora dos textos motivadores, e infelizmente ele não apresentou isso aqui na introdução dele. E isso é um erro muito grave, porque nos modelos que a gente tem, das redações coringas, todos os modelos utilizam isso. E é um modelo que fica muito interessante para você utilizar, porque isso acaba facilitando, isso mostra para o seu corretor que você tem domínio de temas que são fora dos textos motivadores. E o que a gente tem que fazer também, lógico, reapresentar o tema. Ou seja, aquilo que está lá, aquele tema que está lá nos textos motivadores, aquele tema que está lá, você tem que mostrar, você tem que apresentar ele na sua introdução. Por quê? Para deixar claro sobre o que você vai falar. Então, aqui nesse caso, o tema da redação foi os desafios para a valorização de povos e comunidades tradicionais. A gente vai ter isso aqui. Eu vou colocar aqui de outra cor. Aí vocês vão percebendo esses elementos, como o candidato vai utilizando esses elementos. Valorização, não é isso aqui não. Visto que impasse como acesso digital, cidadão, negligência estatal, agravam o problema. Diante disso, convém, isso mesmo, valorizar os povos tradicionais e suas comunidades. Convém rever, visto que impasses. A gente percebe, nesse caso aqui, a palavra impasses, ela pode ser... Deixa eu tirar aqui para não ficar marcado. A palavra impasses, ela está sendo utilizada aqui como um sinônimo dos desafios, tá? Então, o candidato ele colocou certinho, ele não quis utilizar a palavra desafios do mesmo jeito que está lá no tema, então ele utilizou a palavra impasses. A gente vê que impasses está escrito de uma forma errada. O candidato ele errou aqui, né? Na hora de escrever, ele não escreveu da forma correta. Então aqui a gente já tiraria um ponto dele, já seria um desvio na competência 1. Mesmo assim, como eu falei, eu não vou analisar a competência 1, eu só vou mostrar os erros aqui, alguns erros que ele cometeu, erro de ortografia, erro de acentuação, mas enfim, não vou comentar muito sobre isso. E por fim, a gente tem que, o candidato, quando ele vai escrever, ele tem que fazer a problematização, que é aquilo que ele vai colocar nos dois desenvolvimentos. Ele vai mostrar, ele vai simplesmente apresentar, ele vai te falar bem assim, os problemas relacionados a esse tema é esse e esse. Então, a gente pode perceber aqui, vou colocar de outra cor, vou colocar de verde, vamos ver se vai ficar bom, que o candidato coloca aqui, visto que esses impasses, como... Não. Acesso desigual e a negligência estatal agravam o problema. Você está vendo que ele já trouxe, já colocou aqui. Esse é o problema. O acesso desigual aos direitos dos cidadãos e a negligência estatal. Ou seja, o Estado erra e não dá soluções para resolver esses problemas dessas comunidades. Então, se a gente for perceber aqui, a gente tem no primeiro período a tese dele, ele vai trazer aqui a tese, ainda no primeiro período, aqui ainda no começo, ele vai trazer as duas problemáticas, que é o acesso desigual, a negligência estatal, e por fim, ele vai reapresentar o tema, que é os impasses para valorizar os povos tradicionais e suas comunidades. Reapresentar o tema. Só que aqui a gente tem um erro
nesse primeiro parágrafo, na introdução. Se a gente for analisar aqui direitinho, a gente vai ver que o próprio candidato já coloca a solução, meio que apresenta a solução para esses problemas na introdução. Algo que deveria estar lá na conclusão ou no final do... O mais certo seria na conclusão, tá? Nem nos desenvolvimentos poderia estar. Mas ele já coloca aqui, ó. Diante disso, né? Ou seja, o disso aqui está se referindo a esses problemas, convém rever esses entraves a fim de pluralizar a igualdade em território nacional. Ou seja, uma forma de resolver isso é rever esses entraves. Você está vendo que ele está trazendo uma solução para esse problema que ele está apresentando? Tudo isso ainda no primeiro parágrafo, na introdução dele. No lugar dessa solução que ele está apresentando aqui, ele poderia ter contextualizado. Eu vou aqui para a minha tela lá do nosso Instagram e vou mostrar para vocês a introdução que eu fiz utilizando a série Peaky Blinders para contextualizar esse tema dos desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais. Então vai ficar bem assim, eu vou colocar aí na tela. A série Peaky Blinders, que se passa na Inglaterra, nos anos 1930, apresenta o preconceito sofrido por uma família de ciganos, que inclusive no tema do Brasil também pode ser utilizado os ciganos, tá? Poderia ter sido falado sobre os ciganos. Muita gente utilizou os indígenas, mas poderia ter sido falado sobre os ciganos também sem nenhum problema. E aí aqui eu continuo. Da mesma forma, a obra de ficção retrata um cenário comumente visto no Brasil dos dias atuais, em que as comunidades e os povos tradicionais passam por dificuldades para terem sua valorização reconhecida. Diante disso, cabe analisar que a estereotipação e a falta de ensino sobre esses povos e comunidades no ambiente escolar favorecem a existência desse entrave. Você está vendo que teve a tese, teve a contextualização, teve a problemática e teve a apresentação do tema. Então aqui no caso, voltando aqui para a redação do colega, do candidato, nesse primeiro parágrafo ficou faltando exatamente ele contextualizar, trazer algo de fora dos textos motivadores, algo que ele não fez, tá? Agora a gente vai começar aqui no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Primordialmente, está utilizando conectivos, tá? Em relação aos conectivos também, ele foi muito bem, ele soube utilizar também, não teve nenhum problema com isso. Então vamos lá, primordialmente, vale destacar que conforme o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, todos os cidadãos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Entretanto, vê-se o contrário da realidade, visto que muitos povos tradicionais são deixados em estado de vulnerabilidade, sem ter acesso a seus direitos como saúde e educação, como citados no livro Cidadãos de Papel. Né? A gente já vai percebendo alguns erros aqui. De Gilberto Paraná, onde o autor ressalta que muitos direitos são deixados apenas no papel, longe da prática. Diante disso, vê-se que muitas comunidades brasileiras sofrem com a falta de reconhecimento por parte da máquina pública. Máquina, né? Ficou faltando uma acentuação aqui no máquina. Tá vendo que são pequenos deslizes aqui, mas infelizmente isso vai tirando muitos pontos do candidato. A gente tem cidadãos de papel, máquina pública, e um outro erro que a gente pode perceber aqui também é a quantidade de repetição de palavras. Deixa eu tirar aqui. Eu já percebi que ele utiliza muito visto que. Deixa eu mudar a cor aqui para não confundir. Vou colocar um roxo aqui. Essa repetição de palavras vai ficar roxo. Beleza. Ele coloca aqui vê-se. Onde mais? Aqui embaixo. Eu ainda nem cheguei, mas só de bater o olho a gente já consegue perceber a repetição das palavras. Vê-se. Aqui na tela do computador está melhor para ver. Então, visto que
Aqui também, ó. Visto que geralmente ele utiliza após uma pontuação, visto que uma vírgula, uma pontuação, ele utiliza muito o vê-se e o visto que. Mais algum? Diante disso, já percebi aqui, diante disso. Então vocês vão percebendo que tem muita repetição. Isso fica ruim, porque na hora que você bate o olho no texto, aqui embaixo, novamente, ó, só de você ir passando já dá para perceber, ó, visto que, enfim, aqui já tá bom, só para vocês entenderem como a repetição de palavras deixa o texto muito cansativo. Utilize sinônimos, utilize outros tipos de conectivos para deixar o seu texto um pouco mais fluido. Outro problema que eu posso perceber aqui, um período muito longo. A gente pode ver que o período começa... Deixa eu mudar aqui de novo, só para fazer essa marcação. Tá aqui em primordialmente, visto que... Tá vendo como o período é tão grande? Foi o parágrafo praticamente inteiro. Não é isso mesmo? Não pulei nenhum ponto. Não, isso mesmo. Foi um parágrafo praticamente inteiro para um período. Isso aqui, esse erro é muito comum. Muitos estudantes cometem esse erro que é chamado de justaposição. A gente tem que dar pausas, a gente tem que aumentar a quantidade de períodos. Deixa pelo menos 3 períodos aí para cada parágrafo. Beleza? A gente poderia... Eu vou lendo aqui de novo e a gente vai... E aí a gente vai pontuando esse texto aqui para deixar ele melhor. Primordialmente, vale destacar que conforme o artigo 5º da Constituição Federal de 88, todos os cidadãos, né, são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ponto. Aqui já deu para entender qual é a ideia principal dele. Apresentar a Constituição Federal. Que aí sim ele estaria utilizando de um repertório, de uma citação, de um contexto histórico. No caso aqui ele está utilizando a lei, a nossa Constituição, que é a nossa lei máxima, para defender o ponto de vista dele, para poder argumentar. Muito bom, beleza. A Constituição é um excelente como é que eu posso dizer, elemento para que você consiga argumentar. Porque na nossa Constituição diz todos os direitos que os cidadãos têm. E é exatamente aí que o Estado não consegue suprir com essas necessidades do cidadão e não dá tudo aquilo que está escrito na Constituição. Então, utiliza a Constituição e culpa o governo. É excelente essa combinação. Então, aqui ele poderia ter colocado um ponto. E aí ele continuaria. Entretanto, vê-se o contrário na realidade, visto que muitos povos tradicionais são deixados em estado de vulnerabilidade, sem ter acesso a seus direitos como saúde e educação, como citado. E aqui ele vem fazer uma outra citação. Aqui ele coloca o livro Cidadão de Papel, de Gilberto Demstein. Então a gente pode ver que num parágrafo ele utilizou de 2 tipos, utilizou 2 repertórios aqui para poder defender o argumento dele. Tá errado? Não tá, de forma alguma. Quanto mais informação externa ele trouxer, melhor. Deixa o texto, mostra que o estudante sabe do que ele está falando, que ele conhece pessoas pensadores, conhece a Constituição, enfim, isso é muito bom. Só que a gente vai perceber que no próximo parágrafo ele não traz nada de novo. Ele não traz nenhum tipo de repertório, ele não traz nada que esteja fora dos textos motivadores. Ele vai simplesmente falando e colocando as palavras dele e não traz nada que possa valorizar esse texto dele. Da mesma forma que ele fez aqui no primeiro parágrafo, que ele não trouxe essa contextualização. Gente, desculpa, é porque eu tô com uma alergia insuportável aqui, tá? Tava mexendo aqui no escritório e muita poeira. E aí aqui, sim, só pra gente
Mostrar que ele está defendendo o que ele colocou lá no primeiro parágrafo. Vou colocar aqui de azul. Onde ele vem falar sobre... Cadê? No primeiro parágrafo. Acesso desigual aos direitos dos cidadãos. Acesso desigual. Sem ter acesso aos seus direitos. Beleza. Sem ter acesso. E ele coloca aqui em cima também. Cadê? Aqui. Acesso desigual aos direitos. Beleza. Então, o que ele colocou aqui no primeiro parágrafo dele, a primeira problemática dele, é o que ele vem apresentar aqui no primeiro desenvolvimento dele, tá? No segundo parágrafo do texto. E aí ele mostra quais são esses direitos que esse cidadão, esses povos, não têm, que é a saúde e a educação. Beleza? Diante disso, vê-se que muitas comunidades brasileiras sofrem com a falta de reconhecimento por parte da máquina pública. Falta de reconhecimento. Aqui ele já está fazendo uma breve apresentação do que ele vai colocar lá no segundo desenvolvimento. A falta de reconhecimento por parte da máquina pública é o quê? É a negligência estatal. Beleza? Então vamos lá para o segundo desenvolvimento dele. Em paralelo a isso, beleza, utilizando conectivos, vê-se que a negligência estatal potencializa a desvalorização e o descaso das comunidades brasileiras, visto que há poucos projetos de valorização de povos tradicionais, como, por exemplo, indígenas. Beleza, mostrou quais são, pelo menos um desses povos tradicionais. Já está tranquilo. Além disso, vale ressaltar a desvalorização do meio de sustento desses povos, visto que, pode ver que está um do lado do outro, um aqui e o outro aqui embaixo. Devido a avanços tecnológicos e o aumento da expansão urbana, muitos problemas foram acarretados, como na forma de produção de alimento, com isso prejudicando seus modos de vida, e devido a isso as comunidades sofrem com descaso governamental. Ok, ele fala sobre a negligência. Negligência estatal. Nem vou voltar lá para o primeiro parágrafo, porque vocês já viram que é exatamente sobre isso a segunda problemática dele. Negligência estatal. A gente percebe aqui que indígenas... Está escrito errado, né? Indígenas é uma proparoxítona, deveria estar acentuada. O que mais? Potencializa. Não tem acentuação aqui, né? Essa acentuação aqui está errada. Então ele vem falar aqui exatamente sobre a negligência estatal, algo que agora sim ele poderia ter colocado a Constituição Federal, ou ele poderia ter colocado aqui Cidadão de Papel, do Gilberto, mas ele prefere por não colocar nenhum tipo de informação externa ao texto. Isso é um problema muito grave. Quando eu digo problema, na verdade, isso é só uma sugestão, tá? A gente colocar pelo menos algum tipo de informação externa em cada um dos parágrafos, tirando o último parágrafo que não teria necessidade. Mas, por exemplo, na introdução, você coloca uma informação interna para você contextualizar. Nos dois outros parágrafos, o primeiro desenvolvimento e o segundo desenvolvimento, você coloca isso para fortalecer a sua argumentação, tá? No caso aqui, o que o Enem pede é que tenha pelo menos um repertório sociocultural. É o que o INEP pede, tá? Então não tem problema você fazer uma apresentação, mas para melhorar a sua redação, para melhorar a sua argumentação, para que você consiga contextualizar, trazer aquilo que está fora dos textos motivadores, é interessante que você apresente mais informações externas, tá bom? Beleza? Utilizando o repertório sociocultural, aí você pode utilizar citação, série, filme, lei, pensadores, enfim, existem uma infinidade. Além disso, ajuda, sua redação fica mais bonita, mostra que você entende do que você está falando e que você tem um conhecimento externo muito bom sobre o que você está falando. Vamos lá. E aqui, novamente, a gente percebe o problema do período longo dele, tá? Um período muito longo, onde começa aqui no além disso. Presta atenção quando eu estiver lendo, como fica cansativo e fica truncado, não flui. O texto não flui. Além disso, vale ressaltar
a valorização do meio de sustento desses povos, visto que, devido a avanços tecnológicos e o aumento da expansão urbana, muitos problemas foram acarretados, como na forma de produção de alimento. Com isso, tá vendo que aqui já ficou muito estranho? Quando a gente continua lendo sem ter pausas, eu não estou falando de colocar vírgula, eu estou falando de colocar pontuação, de você realmente parar, você analisar o que está sendo escrito e que você vá para o próximo período. Então você percebe que bem aqui com isso já fica muito estranho. Como na forma de produção de alimento, com isso prejudicando seus modos de vida e devido a isso as comunidades sofrem com o descaso governamental. Beleza? Esse foi o segundo desenvolvimento dele. E agora a gente vai lá para a nossa conclusão. Na conclusão, a gente sabe que a gente tem que colocar a proposta de intervenção, que são aqueles 5 elementos, né? Que é o agente, a ação, o medo, o meio ou o modo, o efeito que isso tem sobre esses povos, no caso aqui do texto que a gente está utilizando, e um detalhamento, que é uma informação extra sobre o que você está dizendo, tá? Nada demais. Então vamos lá. Portanto, a República Federativa, instituto responsável por garantir a igualdade e os direitos dos cidadãos, em conjunto com CNPCT, Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, devem criar projetos de valorização aos moradores de comunidades. Isso pode ser feito por meio de maiores investimentos no setor de desenvolvimento social, a fim de preservar e reconhecer comunidades brasileiras, para que assim os povos moradores das comunidades tradicionais possam viver em harmonia e com seus direitos assegurados. Que parágrafo longo. Eu quase fiquei sem ar aqui lendo ele. Então vocês veem que precisa colocar pontuação, gente. Às vezes a gente acaba achando que pelo fato de a gente ter que responder essas 5 perguntas aqui, que é o agente, ação, meio, modo, efeito e detalhamento, acaba que agente, ação, modo, efeito e detalhamento. Isso, 5, pronto. A gente acaba achando que não pode pontuar, porque senão a gente não vai continuar dando... não vai dar continuidade àquilo que a gente estava falando. Mas, gente, a gente tem que pontuar, a gente tem que aumentar a quantidade de períodos. O período, para quem não sabe, o período começa lá na letra maiúscula e vai até o ponto, tá? Ou seja, começou na letra maiúscula, foi escrevendo o parágrafo, começou com a letra maiúscula, foi escrevendo, ponto. Pronto, isso é um período. Aí você vai começar outro período, colocou ali a letra maiúscula, vai escrevendo, ponto, outro período. A gente tem que dividir os nossos parágrafos em 2, 3 períodos, pelo menos, porque senão o texto fica muito difícil de ler. Então vamos falar aqui sobre o que ele utilizou, se ele utilizou esses 5 elementos que têm que ser apresentados. República Federativa do Brasil, ponto para ele, é o agente, né? CNPCT, ponto para ele, é o agente, ele escreveu errado, é PNPCT, tá? É Plano Nacional de Desenvolvimento, se eu não me engano, é Plano Nacional de Desenvolvimento. Não é Plano Nacional, não é Comissão Nacional de Desenvolvimento. Enfim, houve um erro na sigla, isso não é tirado ponto, tá? Pode ficar tranquilo. Porém, ele errou bem aqui, onde você vê que ele começa a falar que o nome da sigla com as letras, a primeira letra, lógico, maiúscula, e aqui do nada ele já começa a escrever minúscula, povos, comunidades tradicionais. Tudo maiúsculo, tá, gente? Começou a escrever maiúsculo, é o nome de um órgão, é um nome de uma pessoa, o nome da pessoa inteira é maiúsculo, o nome do órgão inteiro é maiúsculo, o nome da empresa todinha que você está colocando maiúsculo é maiúsculo, tá? Mas beleza, em relação a isso, tá certinho. Agente. Segundo, a ação. Ou seja, o que vai ser feito? Aqui eu vou colocar de vermelho, porque eu vou voltar para explicar, tá? Quem vai fazer é a República Federativa e o CNPCT. O que vai fazer é a ação. Eles devem criar projetos de valorização. Vou voltar aqui, tá? Deixei de vermelho, de laranja aqui, achei que era vermelho, só para vocês entenderem. Depois disso, a gente vai colocar aqui o meio, né? Como ele vai fazer isso. Inclusive, ele até escreve aqui, ó, quer ver? Devem criar... Isso pode ser feito por meio de maiores investimentos. Ponto para ele. Excelente.
Agora a gente tem aqui o efeito, a finalidade, né? É o objetivo que se busca alcançar com essa ação. Qual é o objetivo? Preservar, vou apagar aqui. Preservar e reconhecer as comunidades brasileiras, tararã. Aqui é o efeito e aqui já é o detalhamento, tá? Ou seja, aquela informação extra que eu acabei de falar. O detalhamento é uma informação extra. Você coloca qual é o efeito e já coloca, mas por quê? Então, para que assim os povos moradores das comunidades tradicionais possam viver em harmonia. Esse é o efeito. Aliás, esse é o detalhamento. Antes disso é o efeito. Preservar e reconhecer as comunidades brasileiras. Tá, mas por que eu coloquei aqui em laranja devem criar projetos de valorização? Quando você diz que tem uma ação que deve ser criada, que você deve propor essa ação, você não pode colocar que existe um projeto, que deve ser criado um projeto. Você pode colocar, deve ser criado um projeto piloto, como por exemplo... Aliás, você pode colocar até um projeto mesmo. Deve ser criado um projeto, como por exemplo, ensino nas aulas, ensino nas escolas, o que mais que a República Federativa poderia apresentar aqui como forma de valorização desses povos? Demarcação das terras indígenas, criar um melhor espaço de sustentabilidade para esses povos, porque a gente vê aqui que inclusive ele fala que um dos problemas é a falta de produção e de alimento por causa da expansão urbana, ou seja, você tem uma visão melhor sobre esses povos. E infelizmente ele coloca aqui que deve criar um projeto, mas ele não diz qual é esse projeto de valorização. E é exatamente aí que está o erro. O candidato ele tem que mostrar qual é o projeto de valorização. Essa ação que vai ser criada pelo órgão pode ser um projeto? Pode. Pode ser algo que o Estado vai lá e faça imediatamente? Pode, mas você tem que dizer o que é. Beleza? Então é isso, gente. Deixa eu ver se não ficou faltando mais nada aqui na nossa análise. Não, basicamente isso. O objetivo aqui dessa análise não é mostrar qual foi a pontuação do estudante, dizer que se ele tirou 700, 800, 900, 1000, mas mostrar para vocês como vocês podem melhorar a redação de vocês, tá? Que vocês devem contextualizar, apresentar a tese, apresentar os tópicos frasais, colocar conectivos, tudo isso. Então, esse é o objetivo dessa correção. Se você quer ter a sua redação corrigida, coloque aqui nos comentários, aqui embaixo. Eu quero, e aí eu vou lá e vou responder todo mundo. E vou falar como que vocês fazem para me mandar a redação. E aí, quem sabe a redação de um de vocês pode ser a próxima que vai estar aqui na correção da semana que vem. Tá bom? Então é isso. E não esquece de se inscrever lá no nosso canal do Instagram também, tá? Redação 1K, _. E se inscreve aqui no nosso canal do YouTube também, porque a gente vai fazer isso direto e com certeza vocês vão aprender demais aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui e eu espero que vocês vão fazendo muitas redações por aí, beleza? Valeu, gente. Falou. Até mais.